Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Corte Dinâmico, o nosso canal de notícia. Se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o comentário de vocês, porque isso é extremamente importante aqui para o canal, que é um canal novo. Pessoal, nós vamos ver aqui nós vamos ver notícias que são notícias positivas acerca do Brasil desse final de ano e do que os brasileiros podem estar esperando para o próximo ano vindouro. Mas vamos ver aqui essa reportagem aqui com Miriam Leitão, uma pessoa que é crítica do PT, né? Então nós vamos ver isso aqui agora. O ano de 2025 chegando ao fim e a gente fica sempre com aquela sensação, nossa, passou tão rápido, né? Vamos fazer um balanço para entender tudo o que aconteceu, especialmente no cenário financeiro? Pois bem, é exatamente isso que a Miriam está fazendo na coluna dela de hoje no jornal O Globo, que a gente traz aqui para você. Se você não leu, corre lá, vai ler para poder entender todos os caminhos que a nossa economia percorreu, entre elas recuo de dólar, surpresa no preço dos alimentos e também a gente tem aí uma mudança de estratégia no Banco Central e o desemprego, né, Miriam? Queria que você trouxesse para a gente o que mais te chamou a atenção. Seriam os preços dos alimentos e a taxa de desemprego que é surpreendentemente baixa? É, exatamente. Muita notícia surpreendente, boa, nesse ano, ao longo do ano. Eu conversei por exemplo, com vários economistas, mas eu conversei com Mansueto Almeida, que é do BTG Pactual, e ele estava dizendo o seguinte, a gente começou a analisar os números do começo do ano e do final do ano, né? No começo do ano, os economistas estavam achando que a inflação seria de 6%, ela está em 4,4% dentro do intervalo de flutuação da meta e pode terminar o ano até um pouco mais baixo do que isso. Mas a inflação de alimentos é que é impressionante. A previsão dos economistas era de alguma coisa como 8% ou 9% a inflação de alimentos. Vai terminar o ano em 1,35%. 1,35%. Houve queda, meses seguidos teve queda da inflação de alimentos. Queda da inflação de alimentos no domicílio. Então, isso melhorou muito, inclusive, a renda disponível das famílias, que é muito tomada pela compra de alimentos. O dólar estava no começo do ano estava em 6,18. E a previsão dos economistas é que podia chegar a 7, pois está terminando em 5,35. Para vocês verem quanto o mercado ele erra, quanta especulação em cima do ministro da Fazenda, em cima do presidente, né? E o mercado fazendo aquelas projeções sombrias, né? E nós estamos vendo que o final do ano está terminando com o céu de brigadeiro, um sol maravilhoso, ou seja, tudo aquilo que eles assombraram, nós estamos vendo aí se findando. Mas deixa o like de vocês aí, pessoal. Né? E queda, com hoje mais um dia de queda. A previsão óbvia a ser feita pelo livro-texto se os juros vão subir tanto, vão ficar em 15%, 10% de juro real, a economia vai ter uma recessão forte. E a economia não entrou em recessão. Essa semana vai ser divulgado o PIB do terceiro trimestre, deve dar alguma coisa como 0,2 positivo, mas vai ficar ali em torno de 0, não é um resultado muito bom, mas era o mês que todo mundo achava que ia dar um resultado negativo forte. E a economia termina com 2%, mas você me chamou a atenção para o que está realmente desafiando os economistas. Como é que com juros reais de 10% e juros nominais de 15%, o desemprego pode melhorar, e melhorou. Tanto que o dado divulgado na semana passada, e que terminou em outubro... São históricos, o trimestre, terminado em outubro, foi 5,4%. É o menor número da série histórica. Tem dois tipos de análise que eu vi ontem. Um falou assim, vem cá, mas tá assim porque teve muita gente que saiu do mercado de trabalho. 400 mil pessoas saíram do mercado de trabalho. E o CAGED, que mostra o emprego formal, está muito fraco. Então, pessoas deixaram de... Elas saíram do mercado de trabalho, não estão procurando emprego. Aí o outro economista falou, não estão procurando emprego, mas não entraram em desalento. Isso não é desalento,
Elas saíram muitas vezes porque a renda da família melhorou e uma pessoa deixou de trabalhar para estudar. Teve muita gente que saiu para estudar. Então, mas esse número está desafiando os economistas, eles estão todos debruçados sobre os números de desemprego, que esse ano caíram. A previsão era que ficaria um desemprego mais alto. E ele está com recorde de queda. Agora, eu queria entender o seguinte, você traz uma série de números bons, ótimo, a gente tem mais aqui comemorar mesmo. Agora, os juros lá em cima, 15%, não caem. O que da perspectiva, né, o que eles estão falando? A inflação estava muito alta e tinha que reverter. Então, a boa notícia é que conseguiu reverter, né? Então, por isso é que se fala até quando vai... Por que não começa a reduzir a taxa de juros? A explicação que se ouve no Banco Central é porque não está na meta. A meta é 3. A meta não é 4,4. A meta está na taxa tá no intervalo de flutuação, mas não está na meta. Agora, já está convergindo para a meta. Então, é por isso que aí o nosso entrevistado, ali junto com o Matheus Meirelles, estava falando, olha, eles estão lá no BGC, estão prevendo que comece a cortar os juros já em janeiro. Essa semana não corta. Tem os que defendam que vai ser no começo do ano, janeiro, e os que dizem que vai ser um pouquinho mais para frente, né? Em março. Pois é, o Mansueto acha que vai ser em janeiro, que eu ouvi ontem, do BTG, acha que vai ser em janeiro, porque todos os dados estão dados, né? Assim, apesar de não estar na meta, está caminhando para a meta, está descendo. Portanto, o importante é esse movimento de convergência para a meta e o fato de que os juros estão muito altos. E quando eles caem nos Estados Unidos, a diferença de juros fica ainda maior. Mais um motivo que permite ao Banco Central, dar conforto para o Banco Central reduzir taxa de juros já no começo de 2026. E ao longo do ano ir reduzindo devagar. Vai ser um ano de queda de taxa de juros. Aos poucos, todo mundo vai dizer que está devagar demais, mas eles vão aos poucos, pelo que eu entendo das conversas que eu tenho tido. Mas, enfim, ao fim e ao cabo, foi um ano muito melhor do que o projetado, muito melhor do que estava no começo do ano. Ele termina melhor do que ele começou. E ele termina muito melhor do que o projetado. Aí vocês, né, vão observando que todas aquelas previsões diabólicas, aquelas previsões sombrias, elas foram caindo, né? Diga aí nos comentários de onde você mora, o preço que está um pacote de arroz, o preço que está o feijão, o preço que está a carne. Deixa aí nos comentários, porque aqui na minha região você encontra pacote de arroz de 15, 13. Então aqui o preço está caindo. Mas deixa aí nos comentários de vocês, da região que vocês estão vendo esse vídeo e o preço que está aí, porque a percepção, né, se a gente for olhar o que a extrema-direita diz, o país está em via de se tornar uma Venezuela. Mas quando você vai no supermercado, quando você vai nas lojas, quando você vai abastecer o carro, a percepção é outra. Mas ainda tem gente, né, que está acreditando piamente nesse terrorismo, que as coisas aqui estão terríveis, né? Mas deixa nos comentários. E até o próximo vídeo no Corte Dinâmico.